Oi gente, bem-vindo ao meu canal, meu primeiro vídeo. Se você não me conhece ou se você me conhece só um pouco, eu vou falar quem eu sou e por que eu tô gravando agora, por que eu decidi fazer vídeos no YouTube. Meu nome é Mariana, eu sou pedagoga pela USP, eu tô fazendo pós-graduação em competências socioemocionais na Unixul. Eu tenho aí alguns cursos, eu sou agente do Brincar pela IPA Brasil, que é a Associação Brasileira pelo Direito de Brincar, sou brinquedista pela Associação Brasileira de Brinquedotecas, sou berçarista pela Cruz Vermelha, tenho certificação internacional em disciplina positiva em sala de aula e na educação infantil, tenho o certificado de Cambridge do TKT CLIO, que é um certificado para aulas para ensino bilíngue, e tem vários cursos de extensão em alfabetização, brincadeiras da infância, comunicação não violenta e outras coisas mais. Bom, eu fiquei muito tempo pensando sobre qual seria o tema do meu primeiro vídeo e tinham várias ideias vindo na minha cabeça. Só que surgiu o assunto volta às aulas após a pandemia. E aí eu falei, não, esse assunto é mais urgente, eu tenho que me posicionar em relação a alguma coisa sobre isso. Bom, a gente tem vários problemas em relação a isso. Por quê? O pessoal está falando, vamos voltar à aula pela educação infantil. E se a gente pensar de forma lógica, isso não faz muito sentido. Porque se a gente pensasse que a gente está no meio de uma pandemia e a gente espera que as pessoas se cuidem, que as pessoas se protejam, lavando as mãos, usando álcool gel, mantendo a máscara no rosto, a gente pensa em pessoas mais velhas que dão conta de fazer isso, alunos do ensino médio, o Fundamental 2, né, acima dos 13, 14, 15 anos principalmente. A gente nunca pensa em bebês e crianças pequenas, porque a gente sabe que crianças pequenas colocam a mão na boca, tiram coisas que elas não gostam. Se você tem um bebê, ele arranca a tiarinha, arranca o chapéuzinho. E crianças põem coisas na boca, eles se abraçam, eles não lavam as mãos direito. Então a gente fica perguntando por que voltar bem pela educação infantil. E dentro desse processo a gente sabe que as crianças da creche, geralmente abaixo dos 3 anos, elas têm muito hábito de colocar coisas na boca. Um comecinho desse processo que o Freud chamava de fase oral, depois elas começam a transicionar, e as crianças da EMEI de 4 e 5 anos elas já estão numa fase que elas estão bastante socializadas. Então a questão do abraço, do afeto, de brincar junto com o amigo, de pegar as coisas do amigo é muito frequente. E daí a gente vai entender qual é a justificativa que eles estão dando em relação a isso. E a justificativa é: os pais precisam trabalhar, então precisa colocar as crianças em algum lugar. Por mais que eu entenda essa lógica e eu reconheça que muitas famílias já voltaram a trabalhar e precisam trabalhar, a gente não pode deixar de pensar que a função da educação, a função da escola, não é um depósito de crianças, que essa não é a função primordial de escolas. E quando eu falo isso, isso é um aspecto muito importante. Por quê? Porque antes da Revolução Industrial na Europa, não existiam escolas propriamente ditas. As crianças da elite, as crianças ricas, elas eram ensinadas por um preceptor. Só que quando teve a Revolução Industrial e homens começam a ir para a fábrica e muitas mulheres começam a ser inseridas na fábrica também, eles veem necessidade de um lugar para colocar as crianças. Então eles criam as escolas, só que naquela época não tinha um caráter educativo. Era simplesmente um lugar para colocar as crianças enquanto os pais precisavam trabalhar. E isso mudou com o passar do tempo. E no Brasil o processo não foi diferente, ele foi depois disso, obviamente, porque a industrialização no Brasil não aconteceu no mesmo momento em que na Europa, obviamente, mas no Brasil também aconteceu isso. Inicialmente, as escolas foram criadas como uma forma de assistência social para que os pais pudessem trabalhar. Os pais e principalmente as mães, que antigamente ficavam mais com as crianças em casa. Então a educação, as escolas, elas tinham um cunho totalmente assistencial, era muito assistencialista. Nós cuidamos da criança enquanto os pais trabalham. Mariana, e qual é a diferença disso para a educação? A diferença é que quando nós temos um cunho assistencialista da educação, a gente está falando de pessoas como se fossem babás, com todo respeito ao trabalho das babás, porque o trabalho delas é fundamental, assim como de todos os profissionais da nossa sociedade. Mas quando a gente fala em babá, que é uma pessoa que cuida, e professores que educam, nós temos profissões bastante distintas. É como se a gente falasse de psiquiatra e psicólogo. Por quê?
Porque a babá, ela tá preocupada com os cuidados da criança. E por mais que o professor também trabalhe com a parte de cuidado, porque o educar é indissociável do cuidado, mas eu não vou falar sobre isso hoje, o foco dele é outro. O foco dele é um desenvolvimento infantil. Acontece que, embora isso tenha durado muitos anos no nosso país, com a Constituição de 1988, a educação das crianças, a escola, passou de um cunho assistencial para um cunho educativo, que depois foi reconhecido tanto pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que é direito das crianças à educação, quanto pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases de 96. Então, a gente falar que vamos voltar as crianças para a escola porque os pais precisam trabalhar é um retrocesso, porque a gente pensar na escola como simplesmente um meio de cuidado para essas crianças enquanto os pais trabalham e não de uma forma educativa. E a gente vai além do problema. Quando a gente fala, mas alguns países da Europa já abriram e eles começaram pela educação infantil, a gente tem que pensar em como é a realidade no nosso país, como são os brasileiros. Quando você vai para a Europa, as pessoas elas têm um distanciamento. A gente sempre fala que o Brasil é um povo caloroso. Então você chega, mesmo uma criança, para cumprimentar um adulto na Europa, o que ele faz? Ele estende a mão. É assim que funciona. No Brasil, alguém vai te cumprimentar, as pessoas chegam com abraços e beijos. É assim que funciona. Se for carioca, ainda 2 beijinhos. E as crianças também. Eu trabalhei numa escola britânica e as professoras expatriadas que vinham da Inglaterra, quando as crianças pequenas vinham abraçá-las, elas levantavam as mãos. Por quê? Porque no país delas você não pode ficar tendo contato físico com as crianças. Isso não é bem visto. Então levava aí uns 2 a 3 meses para elas se adaptarem que elas podiam abraçar as crianças também. No nosso país, isso é completamente diferente. A criança já chega abraçando, beijando. Agora a gente imagina isso num processo de pandemia. As crianças vindo abraçando, porque o afeto está totalmente ligado com a educação. São coisas muito próximas, principalmente no nosso país. Quando tem vínculo, a criança aprende. Sem vínculo é muito difícil dela aprender. Então, quando a gente pensa em voltar à educação sem contato com as crianças, isso se torna muito esquisito até, pensando no nosso contexto. Mariana, o que você sugere? Porque as crianças estão em casa, elas não estão aprendendo. Isso é um discurso que tem vindo. E esse discurso também é absolutamente errôneo. Porque a gente tem que desconstruir a ideia de que o professor é o único detentor do saber em todo o mundo que consegue educar e ensinar. Todas as pessoas, de alguma forma, são educadores. Quando você pensar na sua vida, pessoas que te educaram, te ensinaram coisas, formaram valores em você e te deram ensinamentos, com certeza você não pensa única e exclusivamente nos professores. Você pensa, com certeza, nas pessoas que te criaram, você pensa até na mídia, em livros. São muitos meios que ajudam a nos formar. A escola pode ter um papel e deve ter um papel importante nisso? Sim, mas nós não podemos negligenciar o fato de que quem mais conhece a criança são os pais. Esse não é um vídeo de defesa do homeschooling, esse não é o objetivo, porém, a gente tem que pensar que também os pais têm condições, se devidamente orientados, de auxiliar no desenvolvimento dos seus filhos. E quando a gente fala de educação infantil, que desenvolvimento seria esse? Bom, a BNCC traz pra gente 5 campos. O primeiro é o eu, o outro e o nós, ou seja, relações, eu reconhecer as diferenças do outro e eu me reconhecer enquanto indivíduo. Isso a família pode fazer muito bem. É claro, vai faltar socialização com outras crianças nesse momento delicado, mas nem nós estamos podendo nos socializar. É um momento, talvez, que a criança possa ter mais contato e mais intimidade com a família, que é muito difícil quando a nossa rotina está normal, e conhecer as suas raízes, as suas identidades, as suas origens, conhecer coisas que os pais gostam, conhecer de onde eles vieram, ver fotos de família, ter momentos de contato com a família que às vezes é tão raro. Outro campo, corpo, gesto e movimento. Crianças gostam de se movimentar. Eu sei que isso é muito difícil quando crianças moram em casas pequenas, mas isso não impede de fazer outras explorações com o corpo, pequenas danças em casa, brincadeiras com movimentos. Principalmente para crianças pequenininhas, existem várias brincadeiras, tipo serra-serra, serrador. O outro campo é traços, sons, cores e formas, que a gente pode explorar em casa tranquilamente, sem precisar de um grande espaço, com lápis de cor, giz de cera, papel, tesoura, diferentes manifestações artísticas. O outro campo, escuta, fala, pensamento e imaginação,
conversas, histórias. Ai, mas os pais não sabem ler, mas eles sabem contar uma história da infância deles, eles sabem contar uma história que eles ouviram. Isso trabalha a linguagem na criança. E por último, o último campo, espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Poxa, se a criança está na cozinha ajudando a mãe a fazer um bolo, ela tá vendo a transformação que aqueles ingredientes vão sofrer. Ela tá vendo a quantidade que a mãe tá colocando. Ela tá acordando e sabendo que ontem foi um tempo e amanhã será outro se a família conversar com ela. Então, a gente precisa pensar que educar as crianças vai muito além do ambiente escolar e que talvez esse não seja o momento ideal para a gente voltar a escolas nesse contexto nosso e que não dá para comparar o nosso país com outros países. Bom, se você gostou do vídeo, dá um like aqui no canal e compartilha com outras pessoas. Se você não gostou, se você não concorda, coloca também o que você pensa, porque todas as reflexões são muito bem-vindas, desde que com respeito a gente sempre acrescenta. Tchau e até o próximo vídeo!